tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no Josi Entrevista, 5º episódio, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar Júlio Borba, esse fera da fisioterapia, porque a gente agora também vai trazer muito conteúdo informativo de saúde e bem-estar para você melhorar ainda mais a sua qualidade de vida, hein? E hoje, para começar esse super episódio com o Júlio Borba, eu vou presentear ele com o quê mesmo? Aquele já do açaí que a gente ama. Pessoal, olha só essa nova versão do já do açaí, que está uma delícia, com textura de sorvete aí. Curte, Júlio? Curto muito. Demais? Já do açaí é top, hein? Melhor, ó, vamos até abrir uma colherzinha aqui pra você ver. Sim. Ó, tá meio congeladinho ainda, mas tá ó, bom, top. Gente, essa é a nova versão do já do açaí com textura de sorvete pra você ter na sua casa, gente, a hora que você quiser. Bom demais, ó, tem pote de 500 ml, 2 litros. E você pode ter, sempre que quiser, ali de sobremesa, depois do almoço, dividir com a galera, dividir com a família, dividir com o crush. E você pode sempre se deliciar com o já do açaí na sua casa. Então, gente, vai lá, experimenta, garante o seu potinho do já do açaí. E mais uma vez, muito obrigada aí, toda a família já, pelo patrocínio e o apoio ao Josi Entrevista. Muito bom! Vamos começar então agora essa entrevista super legal com o Júlio Borba, que é o que nós temos de referência em fisioterapia em nossa cidade, né? Ele é um cara super atualizado, que está sempre ligado nos estudos aí, né? Sempre buscando técnicas e conhecimento avançados para poder aplicar nos pacientes dele. Conta um pouco pra gente, Júlio, como que é a sua trajetória de estudos e preparação na área da fisioterapia. Inicialmente, né, eu formei em 2004. E a partir de 2004 a gente entrou no mercado de trabalho, muito novo, né? 24 anos. Então, assim, a minha vontade era só trabalhar. Trabalhar. Energia total. Aonde tivesse, eu gostaria de pegar o serviço. Então, no início a gente conseguiu uma clínica aqui na cidade, muito tradicional. Eu trabalhei pouco tempo, mas durante a minha faculdade eu fiz o estágio lá. E passando esse tempo eu consegui um emprego numa cidade próxima aqui que chama Belo Vale. E aí eu fiquei 2 anos lá, que é uma prefeitura, né? Tinha uma demanda lá parada de 5 mil na espera, sabe? Aí a gente conseguiu lá de maneira organizada, a coordenadora que tinha lá conseguiu dividir bem isso e a gente conseguiu com bastante eficiência reduzir essa demanda. Então, praticamente o seguinte, no início da minha carreira, eu cheguei a trabalhar em 4 cidades. Vou falar isso mais resumindo para não... A trajetória é longa. A trajetória é longa, só porque senão a gente fica muito tempo falando isso. Mas para ser um pouco mais sucinto, eu trabalhei em 4 cidades, Belo Vale, Congonhas, Entre Rios, Ouro Branco, enfim, rodava, né? Clínicas e tudo, para a gente conseguir, enfim, se tomar um nome no mercado e, enfim, pegar mais prática. E ganha com experiência, né? Com experiência. Por exemplo, eu falo que nessa fase lá em Belo Vale, como tinha uma demanda muito alta, a gente pegava muito caso canto de rodapé de livro. Olha só. Que é casos que você vai demorar a ver. Então eu fui muito testado nesse início da formação, né? E isso me deixou, como se diz, cascudo, né? Me deixou... Aumentou a bagagem. Sim, exatamente. Então essa bagagem me dá muita segurança para atender desde novo. Olha que então legal. Com 25, 26 anos eu já estava... Seguro já do que estava fazendo. Já firme ali, e desde essa época eu já havia necessidade de estar estudando, de estar atualizando e tudo, mas não era tanto igual é hoje não. Mas aí, eu rodando muito e tal, teve uma fase na minha carreira que eu falei, tá muito devagar isso aqui, eu quero dar uma guinada. E eu comecei a estudar essas questões de gestão, de empreendedorismo, de como me destacar um pouco mais, porque eu vi que ficar estudando só técnica estava pouco para mim também. Eu precisava me expandir um pouco mais. Ir além. Ir além. Basicamente, a minha ideia após essa introspecção aí, questão de desenvolver competências e tal, eu vi que eu precisava desenvolver algumas competências, porque eu estava com umas crenças limitantes que estavam atrapalhando a minha performance como profissional. Que era, não quero dor de cabeça, eu quero ir lá trabalhar, pegar meu dinheiro e ir embora. Então eu fiquei com isso muitos anos, sabe? Não quero trabalho, não quero empreender, não quero... Entendeu? Então o que eu fiz? Eu falei, não, peraí, vamos estudar isso daqui, vamos organizar. Então eu fiquei uma temporada em Belo Horizonte, e aí quando eu decidi vir para cá em 2018, que eu inaugurei a clínica aqui, graças a Deus é um sucesso desde o primeiro mês. Legal, hein, gente? Isso aí. Aí eu fiz formações avançadíssimas, né? Se é o que você estava perguntando. Então, desde 2018 para cá, eu fiz mais de 60 formações. Nossa! Muita que formação. Isso?
E formações Legal. assim, não é formação por fazer, não. Uhum. Eu faço de curioso, eu quero entender. E o que tem de melhor eu quero ir lá e fazer. Então eu vou falar só as principais que eu cheguei a fazer. Claro. Né? Então eu fiz uma especialização muito boa na Universidade Federal de Minas Gerais em fisioterapia esportiva, que é a minha segunda especialização. Legal. Eu já tenho uma especialização em cardiorrespiratória, foi em 2007. Então, aí eu fiz essa na UFMG e acabei de ser aprovado no Exame Nacional de Fisioterapia Esportiva pelo Conselho Federal, né? Que massa! E a sociedade, agora eu faço parte da Sociedade Nacional, sou um dos membros, né, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Ó, gente, orgulho para Lafayette, hein? É verdade. É bom, isso é bom porque isso é um diferencial muito grande Claro, na área, né? demais. E além de estar me especializando, eu estou concluindo uma das maiores formações do mundo no tratamento de coluna, que é o método Mackenzie, né? Então, a gente está nesse processo, encerra esse ano, se Deus quiser. Olha. Já acabei de concluir o C, aí falta o D e o E agora. Vou fazer em abril agora eu faço o D e o E no segundo semestre. Então aí encerra também encerra assim, né? Todo fala que a gente encerra um ciclo, começa outro. Aí minha vida é o que assim, nos move, né? Exatamente, a minha vida acabou ficando assim. Aí eu consegui fazer uma das maiores formações do mundo em performance humana. Olha, que essa legal. É a última que eu vou falar, tem mais, mas essa que legal, hein? Que chama Exos, que é uma metodologia de performance humana hoje. Ela é referência mundial, né? Que é uma metodologia toda americana, né? Que mais de 30 clubes do mundo eles usam, né? Em toda a Europa, enfim. Aqui no Brasil tem alguns clubes que já usam, mas é extremamente assim, enriquecedor o curso. E a gente está tendo aqui na nossa cidade esses recursos. Que legal, hein? Tá vendo? Então, olha só, a clínica do Júlio, gente, é uma clínica super equipada, né? E dentre tantos serviços que ele oferece, ela é especializada em tratamento avançado da coluna. Exatamente. E ele tem bala na agulha para resolver o problema, hein, gente? E é alarmante, Júlio, que tem a quantidade de pacientes jovens, né, com problemas graves na coluna. É o tal daquela coisa, né? Tenho 20 aninhos, mas a coluna é de 80. Essa frase é típica. E qual seria a principal causa de hoje que as pessoas falam muito essa frase? Pessoas novas tendo problemas aí graves de coluna. A primeira coisa é não falar essa frase. Porque isso aí é realmente a gente tem um placebo, né? Que é aquela pílulazinha de açúcar que não faz mal. Exato. Mas tem um nocebo. Isso é um nocebo. Isso faz mal. Tá vendo? Você imagina uma pessoa de 20 anos falar, eu tenho uma coluna de 80. Nossa, você acha que já traz negatividade. Claro, mas é mais ou menos isso. Ela já vai começar a se enxergar como uma pessoa que já tem que sofrer, que minha coluna está parecendo que tem 80 anos. Então, assim, na verdade, o que a gente fala é o seguinte, o que contribui para isso? Essa questão de muita tela, né? Então a pessoa fica em posturas mantidas muito tempo, flexão de pescoço, né? Fica inclinada. E não é por má postura, nós vamos discutir isso mais a fundo daqui a pouco, mas o interessante é que essas pessoas ficam por posturas mantidas por longo tempo. E a coluna, ela precisa de movimento. Mas, então, na verdade, o real motivo disso está acontecendo hoje, graves problemas de coluna com pessoas tão novas, é justamente pela postura. Sim, maus hábitos, né? Não é que você tem que ter boa postura, mas assim, você ficar numa postura mantida muito tempo por causa da tela, porque enquanto a pessoa está focada ali, ela direciona o foco para o assunto. E hoje, gente, a gente fica na tela do celular ou do computador horas sem perceber. Exatamente, né? é isso. Esse é o problema. Essa é a minha opinião, Exatamente. Baseado nos estudos que eu já vi, essa alta demanda de informação e o tanto que a gente fica conectado, imerso ali. Exatamente. Bom, eu, por exemplo, gente, todo mundo sabe que eu migrei para o home office, né, durante a pandemia e percebi de lei, né, que a minha coluna foi pro saco, né, óbvio, porque às vezes eu dou 7 aulas por dia, 6 aulas por dia, e geralmente eu termino o dia com dores na lombar, dor no pescoço, né? E você postou um vídeo no canal do YouTube, gente, o Júlio tem um canal no YouTube, eu vou deixar para vocês o nome aqui. Ele postou um vídeo recente que fala sobre dores na coluna ao ficar sentado. Eu assisti esse vídeo, gostei demais. E uma das coisas interessantes que ele, e quem está, o Vitor, né? O Vitor estava com ele, eles falaram que o nosso corpo nasceu para estar em movimento. Guarda essa frase aí, que é muito importante. E o que as pessoas, assim como eu, que migraram para o home office, foram várias pessoas que migraram para o home office, podem fazer para amenizar os problemas gerados pela má postura enquanto trabalha. Sim, então, eu também não vou chamar de má postura, porque, na verdade, é o seguinte, o que a gente fala muito aqui é o seguinte, o seu corpo está preparado para uma demanda X, certo?
Então ela estava acostumada a ficar em pé, ficar sentada, ficar em pé, fica muito em pé. De repente, pega a rotina de uma pessoa e coloca ela toda sentada 8 horas. Nossa. Então, o que a gente recomenda hoje? Porque muitos casos aqui na clínica, eles chegam com essa mesma pergunta. Isso é uma pergunta bem comum, na verdade. Porque se você não tirar o fator causal, não adianta eu tirar a dor da pessoa aqui e tratar a pessoa se ela continuar fazendo a mesma coisa em casa, né? Errada. Então, a orientação que a gente dá é levante um pouco, deu 2 horas que está sentado, fica um pouco em pé, reverte a posição. Porque as posições mantidas, você cria um estresse. Vamos supor, você está sentado o dia inteiro, então você criou um estresse aqui, o que vai fragilizar a sua coluna, porque alonga muito os ligamentos, tendões, a estrutura da coluna ali. A sua estrutura posterior fica toda alongada por muito tempo. Então quando a gente levanta aquela rigidez, né? Parece que você precisa do óleo. Exatamente. E o óleo, como que é feito esse óleo? Boa, isso mesmo. É o óleo. O óleo é gerado através do movimento. Então pequenos movimentos assim, simples, tá? Revertendo a posição que você está há muito tempo, faça a postura revertida. Olha que legal. Certo? Aqui, ó. Já vai dar aquela lubrificada. Sim, pescoço. 10 movimentos está ótimo para cada lado. E o ideal é, ficou 2 horas, fica um pouco em pé, vai tomar uma água, vai no banheiro, toma um cafezinho, sei lá. Isso. Mas passou de 2 horas, você vai, qualquer pessoa vai ter. Gente. E se a pessoa ficar aqui 2 horas, ela vai ter dor também. Qual que é a diferença assim e assim? O hipercorrigido, ele vai sofrer pressão em determinado ponto da vértebra. E aqui você já vai estar pressionando e tensionando em outro ponto. Pode ser que aqui você tenha dor mais rápido que aqui, mas nas duas você vai ter dor. Porque o importante é movimentar. Então, a longo prazo é que é o que gera o óleo nas articulações, é o movimento que lubrifica, né? Para você ter essa mobilidade um pouco mais fácil, em vez da hora que você levantar, você está todo risco que você ficou 2 horas na mesma posição. Complicado. Bom, e quais outros tipos de agravamentos podem ter diante de problemas de postura, né, não tratados? Porque, igual, tem muitas pessoas que migraram pro home office e tal, mas, tô com dor na coluna, mas tá, aí hoje tá bom, aí amanhã alivia, aí depois piora, né? E aí você acaba, no decorrer dos anos, criando um agravamento. Perfeito. Que tipo de agravamento pode ocorrer? Quanto mais a gente estuda, a gente vai aprofundando nessas questões, que são perguntas muito inteligentes e que a gente escuta muito no consultório também, né? Então, basicamente isso. O que acontece? Uma postura mantida há muito tempo, você vai criando esse alongamento que eu expliquei. Dessas estruturas, ligamentos, fáscias, enfim. E o osso vai começando a tomar essa forma um pouco mais rígida. Então, no longo prazo, você pode criar aderências na coluna, uma rigidez mais severa. Né? Então, isso tudo é mais complicado. Para reverter depois é muito mais difícil. Num tratamento, só com músculo, é muito mais difícil. Né? Então, ao longo prazo, essa postura é como se fosse um xerox de como você usa seu corpo, é como se fosse um mapa. Tá entendendo? Você olha para a sua postura, ela tá toda assim, eu falo, ela usa muita parte do tempo a postura assim. Entendeu? Já. Então, ao longo prazo, se você chegar aqui, é muito mais difícil de eu reverter essa situação. E aí pode levar algumas compressões, degenerações, desgastes, né? Porque os ossos vão ficar mais inclinados, então tem uma dificuldade para expandir o pulmão, porque você já vai estar mais rígido, né? Com pouca mobilidade. Então, né? Isso tudo pode levar. E aí, lá nos 80 anos, vai ter muito mais problema. Pode ser que isso tenha um peso maior, né? E uma dificuldade maior para resolver. Com certeza. Bom, mas a gente sabe também, você também falou no seu vídeo, muito legal, que igual você falou aí, da pessoa que ela tinha uma carga de serviço X e aí ela passou a ter 8 horas sentada. Vocês falaram que é muito importante a pessoa fazer fortalecimento para aquilo ali. Certo? Agora, uma pessoa que às vezes não tem condição de ir numa clínica, né? A gente sabe que os tratamentos bons, eles têm o seu valor, óbvio, né? E tem pessoas que não têm esse tipo de acompanhamento e tudo mais. Como que ela deve fazer para poder amenizar, né? E ter uma qualidade de vida melhor mesmo com esse tudo? Então, eu acho assim, mais uma vez, uma pergunta muito boa, até porque a gente tem que analisar um contexto, né? Então, assim, o que eu vejo? Cada pessoa, depende, cada pessoa vai ter um nível de recurso financeiro, um nível de recurso físico, um nível de recurso, às vezes até para conseguir uma consultoria online, depende. Mas para quem não tem, por exemplo, tem o nosso canal. Que é muito legal, gente. Não estou vendendo, nem merchan, nem nada, não, mas pensa o seguinte, o meu propósito com esse canal é levar informação de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Então, o que eu faço? Se a pessoa tem pouco recurso, a gente até ensina lá alguns exercícios, lá é aberto para dúvidas, perguntas, porque é o seguinte, existe, eu brinco que é a capacidade e a demanda diária. Se a sua capacidade está menor que a sua demanda,
Então a sua demanda engole a sua capacidade, você vai ter dor em algum lugar ou alguma disfunção. Então o que a gente faz quando treina um corpo? Você não mudou a demanda para sentada? Eu tenho que preparar e fortalecer a musculatura para que você consiga ficar mais sentada. E aí um profissional especializado, ele sabe qual musculatura trabalhar para que você consiga manter em uma postura mais confortável, com menos pressão, né, de carga em cima do seu corpo, porque o centro de massa do corpo é que define isso, por causa da gravidade. Então assim, se você posiciona o disco com menos pressão, as estruturas ficam menos tensionadas e vai gerar menos dor. Então, assim, esse treinamento é o quê? Aumentar a capacidade da pessoa para engolir a demanda. Ou seja, ela vai ficar mais forte do que ela precisa. E vocês falaram, né? Vamos supor, se eu fico 8 horas sentada, eu tenho que trabalhar meu corpo para ficar 10. Exatamente. Perfeito. Porque aí eu vou estar aumentando exatamente a capacidade maior do que eu preciso. Gente, assistam esse vídeo que é muito legal. Eu assisti, ó, tá? Vocês verem, eu fiz o dever de casa direitinho. Bacana. Porque tá muito legal mesmo o conteúdo. É um conteúdo gratuito, né? Porque hoje, e não adianta você também entrar na internet e sair pegando qualquer conteúdo, né, gente? Conheça o profissional, conheça o histórico dele, que acaba, senão você pegando... Tem muito conteúdo na internet que não dá... Que a pessoa pode até se machucar e tudo. Então, procura saber se esse profissional realmente capacitado, ou se é só um vídeo bonito, né? Que fala o que você quer ouvir. Isso. E muitas vezes o que é bom é o que a gente precisa ouvir. Exatamente. Então, tome cuidado também com esse conteúdo gratuito aí. Bom, muito legal. Bom, e agora a gente vai deixar o pessoal que está assistindo ainda mais bem informado sobre toda essa questão de coluna, de postura, né? De dores nas costas, que o Júlio é expert no assunto. Eu vou entregar para você, Júlio, aqui, ó, uma plaquinha de verdade e uma plaquinha de mito, tá bom? Se for os dois, então você vai levantar as duas, é claro que você vai dar uma aula pra gente agora, entender tudo o que a gente precisa saber para poder ter uma qualidade de vida melhor. Ninguém gosta de viver com dor, gente. Todo mundo, né? A gente quer viver bem, a gente quer ter qualidade de vida e realmente você ter dor nas costas, que na coluna principalmente, que é aquilo ali que segura tudo, né? É tão importante, a gente não consegue ter uma qualidade de vida boa se você tem problema na coluna. Então, realmente, vamos ver esse mito e verdade e aprender muito mais agora, hein? Bom, vamos lá, Júlio. Mito ou verdade? É necessário equipar meu local de trabalho com equipamentos de qualidade e ergonomicamente funcionais para evitar dores na coluna? É verdade, sim. Por quê? Na verdade, o que acontece? A gente orienta, como eu falei mais cedo, a ficar em uma postura que não significa que para mim pode ser essa, para você pode ser essa. A única informação que eu dou, básica, é o seguinte: você tem que avaliar se você está numa postura confortável. Eu brinco que é hipercorrigido e relaxado. Fica no meio termo, sabe? Fica aqui no meio termo. Porque aí a pressão ela não vai estar tanto para trás e nem tanto para frente. Então equilibra essas pressões. E a ergonomia ela foi feita para isso. Para que você possa ficar em uma posição por mais tempo sem sofrer danos a longo prazo, que é o que você falou, que estruturalmente pode gerar uma alteração no futuro. Então, basicamente, a ergonomia é importante sim. O que a gente recomenda é o notebook ou o computador na reta dos olhos, para você não ficar assim. Evitar isso aqui do pescoço. Exatamente, ficar com ele flexionado o tempo todo, né? Então os pés estarem bem apoiados. Tem até umas rampinhas, não precisa de tanto, não. Você pode improvisar. Mas apoia o pé, não fica com ele todo para trás, não, sabe? Isso. Apoia o pé. A gente tem algumas almofadinhas para manter a lordose lombar, né? Legal. São rolos, né? Que você não pode são usar. Coisas tão caras, não, né? Você pode fazer até com uma toalhinha, tá? Então isso tudo não é desculpa que você tem que investir. A questão é que eu vi pessoas, gente, que migraram para o home office e eles ficaram trabalhando da mesa de jantar. Então, a mesa de jantar não foi feita para você ficar 5 horas, 6 horas sentado. A mesa é assim, ela não tem nenhum tipo de ergonomia, a altura da mesa não é adequada, então vai acabar realmente levando a posturas mantidas desfavoráveis. Isso aí, muito bom, hein? Vou anotando tudo. Próximo. Estar com sobrepeso contribui para dores na coluna? O sobrepeso pode vir do peso da pessoa ou carregar peso, né? Sim. Eu vou colocar assim. Vamos lá. Porque depende, tá? Então, eu conheço pessoas que têm sobrepeso e não têm dor de coluna. Então, te dizer que é por causa do sobrepeso é mito. Mito. Certo. Mito. Isso. Então, o que acontece? Por quê? É um fator? Sim, é um fator. Você está carregando mais peso. Então, você vai sofrer mais pressão em determinada estrutura. Sim. Mas falar que é só isso é mito. É igual falar que o corcunda vai ter dor. Não significa. Exato. Então, tem estudos que comprovaram isso. Então, não é pelo cara ser assim que ele vai ter dor, é por ter isso muito tempo mantido. Sei. Porque às vezes a estrutura do cara já nasceu assim. Né? Aquelas pessoas que nascem. Não tem jeito. E às vezes você pergunta para ela se ela tem dor, ela não tem. Viu? Isso é científico. Não é uma opinião minha, não. Até agora nada é opinião minha.
Eu não posso fazer isso. É verdade. Mas enfim, então a questão do sobrepeso devemos cuidar do nosso peso, não só por causa de dores na coluna, mas por causa de todos os efeitos que o excesso de peso vai trazer de negativo para a pessoa. Tá? Não é que eu estou falando para a pessoa ser acima do peso, mas falar que é só esse fator é mito. Isso é um dos fatores, mas isso não quer dizer que se a pessoa é obesa ela vai ter dor na coluna. Às vezes ela já é uma pessoa que tem uma estrutura um pouco maior, uma estrutura mais forte, e ela treina, ela alonga, ela se cuida, ela tem uma postura legal. Ela fez aquilo ali de encaixar. Exatamente. Ela tem isso. A capacidade dela é boa. Para aquilo que ela usa. Agora, se ela não faz nada, vai só na padaria, tá bom. Tá ótimo. Ela não sente dor. Exatamente. Muito bom. Muito bem. Bom, outro aqui, que esse aqui é bem comum, gente. Eu já ouvi falar demais. Colchão mais duro. Os colchões mais duros são melhores pra coluna? Isso é o seguinte. Também eu levanto os dois. Para cima e para baixo. Explica para nós. Porque é o seguinte, na verdade, o que a gente recomenda? O que existe hoje na literatura? Que a verdade é você tem que dormir e acordar sem dor. Então não existe postura correta de lado, não sei o quê. Não existe. Porque na verdade a gente movimenta a noite toda. Você acha que você deitou de lado e ficou ali a noite toda. Mas você fez pequenos movimentos. Você vê que se você ficar sentada sobre a perna, 10 minutinhos aqui comprimindo a perna, não fica formigando? Fica. Vai dando aquela cãibra. Quem nunca passou por isso? Então, mais ou menos isso. Então, a circulação sanguínea ela precisa, porque você comprime o vaso ali enquanto você está deitado e tal. Então, na verdade, a gente faz pequenas mudanças à noite, ou grandes mudanças. Mas tem gente que dorme do jeito, acorda com a cabeça pra baixo. Sobre a posição, antes de entrar no colchão, é isso. Então, você pode dormir na posição que você acordar sem dor. Mas eu durmo muito encurvado. Você acorda como? Bem, tranquilo. Não muda. Não, agora eu estou acordando com dor. Eu falei, então tenta melhorar um pouco, modificar um pouco, para ver se você vai melhorar, porque isso é o que existe de fato na literatura. Questão do colchão, a única coisa que a gente recomenda é não dormir num colchão aquele que está fazendo uma canoa ali, sabe? Uma superfície muito mole, porque seu corpo vai acabar pelo uso já, né? Pelo uso. O que tem na recomendação aí, que eles falam aí, é trocar de 5 anos, né? 5 em 5 anos. Meio difícil, né? Eu também acho, mas tem colchões que são mais, colchões tem durabilidade. Durabilidade depende. Mas colchão tem vencimento, gente. Isso é verdade. Aceitem ou não, tem vencimento. Eu gosto muito de respeitar isso. Porque se você analisar que você passa um terço da sua vida dormindo... Vamos investir na qualidade do sono, né? Aí cada um procura, não tem marca favorita. Isso. Você tem que olhar a sua marca, aquela que você vai sentir confiança e que respeite a densidade do seu corpo. E isso os especialistas de colchão vão calcular para você. Isso. Tá? Então o recomendado é um colchão que eu não gosto, eu não falo nem que tem que ser muito duro e nem que tem que ser muito mole. Às vezes é um colchão firme, que vai aceitar seu peso e não vai ceder. Essa é a recomendação. Legal. Porque quando ele cede, ele entorta a sua coluna. Faz sentido? Aí você vai acordar com a canoa. Exatamente. É isso aí. Você pega o formato. Então por isso que é meio a meio. Meio a meio. Muito bom. Agora essa aqui, hoje em dia todo mundo está no nível máximo do estresse. Estresse piora a dor na coluna. Isso é. Dor nas costas. Verdade? Muito verdade. Sério? Gente, o povo tá no estresse, então normal. Isso hoje a nossa... Você acha que é a tensão? Sim. Não explica pra nós. Então, quando o corpo, gente, a gente está muito estressado, existem... Não vou entrar muito em detalhe científico não para não ficar chato, mas existem sensores no nosso corpo que hiperativam. Por exemplo, se eu estou tranquilo numa rede, na praia, relaxado, eu estou com tônus, com meus reflexos, meu corpo relaxado. Estou tomando minha aguinha de coco, concorda? Certo. Agora, se eu estou atrasado, vou pegar um ônibus ali, o ônibus está passando, eu fico em hiperalerta, eu fico correndo. Então, as pessoas que ficam muito hiperalerta o tempo todo e estresse, elas vão acumulando tensão. Então, elas vão ficando tensa, rígida. Então, vai aumentando a rigidez, vai ficando estressada. E por isso que hoje, nós, fisioterapeutas e outras áreas também, estão focando muito no biopsicossocial, que é um modelo onde não trata só o biológico. É todo mental. Que se houver necessidade, a gente vai encaminhar para esse profissional, olhar um profissional, vocês trabalham psicólogo. Juntos. Tem que saber trabalhar em equipe, porque cada um vai fazer o seu papel e vai contribuir com a saúde da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está tendo aquilo recorrente, Isso eu já cansei de pegar caso aqui, tá? A pessoa trocou de serviço, acabou a dor no coluna. Olha que legal. Tá vendo? É verdade, isso aí. É uma equipe agindo. É uma equipe. Então, quando há necessidade, às vezes ela está naquela mudança de profissão, né? Tem todo... E aí começa a ter dor, e a dor não passa, né? Enfim. Então, a gente pega esses casos sim, isso está cientificamente comprovado. Então, gente, que os estresses emocional, eles mudam a sua percepção da dor também. Olha só. Tá? Então, a percepção da dor, que era 5, por exemplo,
Você tenso, teve um trauma recente, emocional, e está estressado, você vai quantificar ela como um 8, porque está tudo doendo, está tudo ruim. Igual você falou, a pessoa com dor, ela fica emocionalmente abalada. Verdade. Ela fica estressada, tudo irrita, qualquer barulho. Então o nível de irritabilidade aumenta muito. Então, claro que contribui para o aumento da dor, sim. Isso é verdade. Então, vamos cuidar do mental também, né? Isso aí. Bom, dor nas costas é sempre proveniente de má postura? Não. Super mito. Super mito. É mesmo? Então, má postura não... Então, já foi comprovado cientificamente que o problema não é a má postura. O problema é, como a gente falou várias vezes, a postura mantida por um tempo prolongado. Isso. Porque você vai estar estressando aquelas regiões, você vai estar promovendo, vamos supor, aqui no caso a gente está sentado. Então, essa a gente chama de a parte posterior do seu corpo, ela vai estar toda alongada e tensionando os tecidos. Então vai gerar uma certa instabilidade na sua coluna, né? Você vai ter, esses tecidos vão estar mais pressionados, vamos dizer assim. Então ele vai estar sofrendo uma sobrecarga ali que pode dar essas dores, essas pressões, e quando a gente muda de posição, geralmente, a gente sente que está um pouco rígido. Então, a postura mantida por muito tempo, mesmo que seja em extensão, boa postura, ela gera dor. Gera dor. Então não é a postura, e sim a postura mantida. Ó, legal, hein? Então vamos lá. É isso aí. Repouso ajuda a aliviar a dor nas costas? Depende. Então, por isso que tem que procurar um profissional. Porque a literatura não apoia repouso para dor na coluna. Isso é fato. Repouso, remédio, isso já foi quebrado por terra há muito tempo. Tá vendo? Por isso que é legal a atualização, né? Então a gente todo ano muda isso daí, a gente tá em constante. Estudos avançam, isso é bom, né? Lógico. É verdade. Repouso ajuda ou não? Então, aí vamos supor o seguinte, a pessoa está no meio de uma crise. Vamos pôr um caso aqui para ficar fácil. Está no meio de uma crise. E aí ela não consegue mexer. O repouso é bem-vindo? Depende. Por isso que você tem que avaliar. Se ela está no meio de uma tarefa muito grande e tal, e ela, naquela condição, primeiro que ela não vai conseguir fazer. Entende? Então, o que acontece? Tem que respeitar o limite da pessoa também. Exatamente. Aí procurar um profissional, né? Preferência um especializado em coluna, que vai poder estar orientando e até tomando as providências necessárias para reverter esse quadro e movimentar o mais rápido possível. Porque pensa o seguinte, os efeitos péssimos que tem o repouso para essa pessoa. Ela deixa de ser ativa, ela deixa de produzir, ela aumenta o custo do serviço público, ela aumenta o custo da saúde. Vai gerar outros problemas. Ela gera problemas para elas emocionais, que ela deixa de estar com o grupo social dela, ela deixa de interagir porque ela está com dor. Então gera muito problema. Esse repouso tem que ser o mínimo possível. Isso, perfeito. Entendi. O mínimo possível, proporcional ao que ela está passando, e as orientações são essas hoje, mundiais. Entendi. O mínimo de repouso possível para que ela consiga retomar a vida dela. E no caso não tão grave, movimento. Movimento, sim. Que o corpo precisa de movimento. O próprio movimento ajuda. Isso, porque quando a gente está com dor, aí doeu, a gente para. Testa de novo, vai a segunda vez, tá bem, menos. Quase parou, passou. É um processo. Pronto, é um processo. Tá vendo? O tecido, ele tem que passar por essa... Aquele tecido que ficou 2 horas ali. Você já viu que as pessoas levantam e falam, começou a melhorar à medida que eu fui andando. Por quê? O tecido vai voltando aos poucos. Gente, e o negócio parou, enferruja, gente. Tudo que para, enferruja. Não só para máquinas, mas a gente também. A gente é uma máquina. Tudo parou, a gente enferruja também, não dá. Bom, próximo aqui, o número 7, ó. Quem tem dor nas costas pode fazer atividade física? Aí, ó. Deve. Para fortalecer ainda mais. Sim, claro. E aí profissional também que vai estar de olho. Exatamente. Aí por isso que a gente montou uma equipe multidisciplinar aqui, com o propósito de atender todas as demandas que precisa. Não só o cara vem para cá para dor, ele pode fazer um condicionamento físico aqui. Também, porque eu tenho 2 profissionais muito especializados na área de performance, educação física, né? Tá vendo? E a gente consegue fazer esse trabalho já linkado. A gente tira a dor do paciente, devolve a função, que é a mobilidade, né? A flexibilidade dele, e começa a preparar esse corpo, igual a gente conversou mais cedo, para aumentar as capacidades dele, dos estabilizadores da coluna, dos mobilizadores. O cara também não pode vir aqui e melhorar a coluna e simplesmente parar de fazer as coisas. Porque depois vai voltar. É Einstein, né? Einstein tem aquela frase clássica dele, que você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade. Não dá, a gente tem que... Melhorou a coluna? Bora mudar o processo. E aí é isso. Então, quando a gente
pega pacientes com essas demandas, a gente orienta exatamente isso. Atividade física. Atividade física, mantenha-se ativo. Né? Isso aí já tem vários estudos comprovando que aquela pessoa ativa, a incidência de dor na coluna dela é muito mais baixa do que uma pessoa sedentária, com maus hábitos, dorme mal, enfim, alimenta mal. Então a gente quer que essa pessoa movimente. Muito legal. Bom, 8. Dor nas costas, né? Ou dor na coluna também. Só se resolve com cirurgia? Então, muito mito. Muito mito. Muito mito. Muito mito. Muito mito, porque Não, claro cirurgia é o quê? Ninguém quer, é o último caso. Sim, cirurgia. Exatamente. Tem os casos que são Tem cirúrgicos? os casos, né? Sim. E quanto mais você estuda, melhor você sabe encaminhar essa Esses casos cirúrgicos, agora é uma curiosidade minha, Sim, claro. Esses casos cirúrgicos, a maioria deles são devido a pessoas que não trataram? Não necessariamente. Não necessariamente. Então a coluna ela tem lesões estruturais, traumas de coluna, né? Gente, é muito sério. São patologias graves, né? Alguma coisa que cresceu na coluna ali, que pode estar machucando, algum nódulozinho, alguma estrutura comprometida, alguma diminuição de alguma situação lá do nervo, por exemplo, um nervo que precisa, às vezes, de um tratamento específico. Então, tem casos que, quando você mais estuda, você sabe, eu, como fisioterapeuta especialista que usa o movimento como recurso, eu testei mecanicamente, testei várias situações e não obtive resultado, ele não respondeu a nenhum dos resultados, eu encaminho esse paciente, entendeu? Uma cirurgia, porque se eu esgotei meus recursos, isso, exatamente. Aí eu tenho colegas profissionais, tem um que eu gosto muito aqui, né? Pode falar, quer falar? É o Dr. Eduardo Resch, uma pessoa que eu admiro muito. Tem outros profissionais que eu respeito e admiro também, mas é o que a gente tem mais contato hoje. E basicamente a gente conversa muito sobre cada paciente. E aí direciona. Ele é um neurocirurgião, ele é muito especializado, então ele evita também ao máximo só quando ele vê que há necessidade. Porque é muito agressivo, né? Eu acho que é uma cirurgia que realmente a recuperação, né? Então, assim, não é por questão, igual eu falo sempre com os colegas fisioterapeutas, se o cara operar ou não, ele vai precisar do nosso serviço. Lógico. Então não fica nessa de só segurando o cara aqui, né? Se você viu, avaliou e não porque eu falo o seguinte, eu quantifico. Exatamente. Eu só mudo aquilo que eu quantifico. Então, eu tenho que quantificar. Vi que eu não consigo, ligo para o colega, eu alinho com ele, a gente discute o caso. Então, é bom lidar com profissionais desse nível, né? Então, isso, verdade. O Dr. Eduardo hoje é uma pessoa que a gente tem esse trabalho muito bacana, muito alinhado. Legal. Bom, próximo, dor é psicológico? Não, dor não é psicológico. Dor, então vamos lá. Mito ou verdade? Dor é psicológico? Tem que fazer o jogo. Faz o jogo. Mito. Não. Dor não é psicológico. Não. A avaliação da dor ela é uma avaliação subjetiva. Por exemplo, a dor ela tem vários mecanismos de dor. Nociceptiva, tem vários tipos, né? A traumática. Então ela tem várias formas de chegar. É um sinal. A dor, na verdade, é uma coisa boa. A dor prolongada é para avisar que está alguma coisa que está acontecendo. O corpo fala, né? Isso, o corpo fala. O corpo fala. Então a dor, quando fala, estou sentindo dor, a gente fica preocupado, né? Porque é um alarme do corpo. Então a dor não é psicológica, ela pode se tornar psicológica, é diferente. Agora, classificar a dor, eu tenho um exemplo muito tranquilo para isso, que eu dou aquele menino que cai, ralou o joelho, e a mãe, coitado, ele vai ter uma experiência com dor diferente daquele que cai, rala o joelho, a mãe levanta o menino, bate a mão na perna. Não é verdade? Então a dor, para quantificar a dor, é bem pessoal. Exato. Certo? Agora, mecanismos de dor são muito reais. Tá? Agora, se você está interpretando 10 e o outro 5, aí é subjetivo. Entendi. Existe uma escala para isso que a gente consegue quantificar. Agora, em relação a mecanismos de dor, pensa o seguinte, a pessoa está aqui distraída e pôs a mão aqui no fogão e começando a pegar fogo no dedo. Se ela não sente dor nem nada, vai queimar o dedo, vai perder o dedo e acabou. Vai. A gente entra com um reflexo, você nem pensa em tirar a mão. É verdade. É um reflexo que a gente tripla flexão aqui de recolhimento para não perder o dedo. Então você imagina a pessoa que não ter dor não é bom. A verdade é essa. A dor é o corpo falando. Exatamente, então, é o alarme, o sistema de alarme do corpo. Legal. Né? E a gente tem que saber entender. Aí vem os estudos. Você tem que saber entender, interpretar e o que fazer. E ninguém conhece seu corpo melhor que você. Exatamente. Você sabe que essa dor não está normal, procurar ajuda. Não, essa aqui eu conheço, tal, daqui a pouco ela passa, beleza. Pode ser uma dor que você teve aqui durante ficar um tempo sentado, mas dessa vez não está passando, procura ajuda. Mas a dor é o seguinte, a dor passa de um determinado tempo no corpo da pessoa,
ela começa a ficar com o sistema de alarme disparado direto. Aí que entra o que você está me perguntando, que é mais avançado nos estudos, que a gente chama de dor crônica. Essa dor é uma dor que, por exemplo, eu encostava aqui nesse braço antes em você sente uma sensação de pressão de dedo. Quando você está com essa dor mais de 3 meses, ou ela está muito crônica, que a gente considera a partir de 3 meses, e não passa, então ela fica hiperativada. Então a gente encosta aqui, Então, quer dizer, isso muda também, aumenta a percepção. Entendi. Então a gente tem um processo de dessensibilização da dor, exposição gradual que a gente faz para essa pessoa perdendo esse medo, esse sinal dar uma controlada, para a gente quantificar realmente que dor é essa. Nossa, que aula, hein, gente? Tô amando. Bom, e a última então, gente, só idosos têm problema de coluna? Não. A gente sabe que tem idoso aí dando banho em menino novo, né? Galerinha aí do Pilates, sim, né? E outras atividades também. Físicas, gente. Eu gosto de citar o Pilates, igual você falou também, porque, na verdade, o Pilates ele tem desde levinho até muito intenso. Vai no limite da pessoa. Vai no limite da pessoa. Por isso que a avaliação tem que ser individualizada, para ver as suas capacidades e até onde a gente pode ir para aumentar a sua capacidade. Não, e a pessoa, o idoso sai de casa, faz amizade, conhece gente nova. Contato social. Muito bom. Isso tudo ajuda também no tratamento. Não tenha dúvida, isso é fundamental. Então, porque tem gente que chega para mim e fala assim, eu não vejo a hora de chegar ao Pilates, segunda-feira, para eu ter contato com o pessoal, contar como é que foi meu fim de semana, fazer minha atividade. E vai ajudando, alongamento. Melhora o alongamento, a flexibilidade, porque ao longo da vida você vai ficando mais rígido. Então a ideia do Pilates é te manter flexível, rígido, né? Você vai precisar fazer uma caminhadinha com a família. Você aguenta, você vai aumentar a sua força. Vai brincar com os netinhos, com você aguenta abaixar, você vai aguentar abaixar, movimentar e sem ficar morrendo de dor. Então ele te mantém ativo. Deixa as articulações lubrificadas. Isso aí, gente. O negócio é ficar ativo, né? Resumo da obra é ficar ativo. Exatamente. O corpo foi feito para movimentar. Essa é a frase do dia, né? Para essa entrevista de hoje. Bom, encerrando a entrevista aqui hoje, eu quero muito agradecer ao Júlio pelo vasto conhecimento que ele distribuiu aqui gratuitamente para vocês. Gente, ele paga nas formações pra gente ficar sabendo muita coisa legal de graça, né? Então acesse o canal no YouTube dele para vocês acompanharem, né? Tudo que ele vem postando lá é super legal. E, Júlio, faz as considerações finais aí pra gente dessa entrevista, que foi muito, muito legal. Assim, na verdade não é nada de graça não, que eu sou extremamente abençoado. E não é de graça não, eu tenho obrigação de passar informação, porque se eu conseguir fazer... Viu que legal? Isso é generosidade. A gente tem que ser generoso, porque ser maior, eu acredito, me dá essa... Com certeza. Me enche de recursos. Isso, que bacana. Então a minha obrigação é passar para o máximo de pessoas possíveis. Muito legal. E eu queria agradecer a você por vir tão preparada para uma entrevista, né, de altíssimo nível, o que torna muito mais prazerosa para mim, porque... eu consegui falar exatamente o que eu acredito que é e que a ciência sustenta, né? E com certeza vai ajudar muita gente que vai assistir essa entrevista. Eu também acredito que sim, e encaminha para quem você recomenda, né? Para essa pessoa ver. E eu fico muito feliz e enaltecido de ser convidado, né? Por uma pessoa tão preparada como você. Obrigada. Uma comunicadora de primeira. Obrigada, fico feliz. Fico lisonjeado, aceitei o convite prontamente. Lógico, foi super legal. Que eu vi a riqueza de conteúdo que você tem, a sua proposta, né? Então parabéns e que você seja muito bem sucedido. Obrigada. Você possa estar levando informação de qualidade. Isso, e profissionais de qualidade, gente. Porque quando eu venho no Jogo de Entrevista, eu pego os melhores, que eu falo assim, vamos trazer conteúdo legal, dor na coluna tá no auge, vamos buscar quem entende do assunto. Júlio Borba. Que isso, gratidão. Super top aí. Muito obrigada. A gente está aprendendo o tempo todo. Isso mesmo, e dividir, né? Igual você falou, compartilhar o conhecimento é sensacional. Né? O conhecimento é para encantar, não é para humilhar. Olha só, tá vendo? Mas é verdade. Frases de efeito do Júlio Borba. Mas tem que ter para a pessoa refletir. Você não precisa humilhar ninguém, você encanta, deixa a pessoa feliz com aquilo ali. Porque o conhecimento é para mudar vidas, né? É sensacional. Falamos até na sintonia. É isso aí. Muito obrigada a vocês que assistiram o Josi Entrevista do episódio 5, uma super entrevista para vocês. Vou deixar aqui o perfil do Júlio Borba, da clínica dele, para vocês seguirem. Vários profissionais incríveis aqui, vocês podem vir aqui conhecer. E fiquem ligados, próximas entrevistas virão com muitas novidades legais para vocês. Então acompanhem aí, Josi Entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.